meu desejo é que a graça de Jesus continue com você, iluminando sua mente e seu coração, para continuar entendendo a beleza da transmissão das verdades de Deus através da revelação escrita, a sua palavra, a Bíblia. Para mim tem sido muito bom rever estes conceitos, estudá-los outra vez e trazer à minha mente quão maravilhoso é o nosso Deus e o quanto Ele nos ama e quanto esforço tem Ele feito ao longo da história para manter suas verdades disponíveis aos seus filhos. Isso é muito bom. Que Jesus continue, portanto, abençoando você e a sua família, tá bom? Nós vamos estudar agora, nessa aula, os materiais usados para escrever no mundo do tempo antigo. E que tipos destes materiais foram usados na transmissão do texto bíblico. Para isso vamos fazer uma oração, porque nós dependemos completamente do Espírito Santo, de sua iluminação e de sua guia. Vamos orar então? Nosso Pai, nosso Deus, estamos aqui outra vez para iniciar mais uma aula, cujo objetivo é entender, compreender, ampliar nossos conhecimentos sobre a formação, a história da formação do texto bíblico. Queremos pedir a iluminação do Espírito Santo, a direção do Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Olha aqui, os antigos, eles usavam diferentes classes de materiais para escrever, tais como argila, tabuinhas de madeira, pedaços de pedra, cacos de cerâmica, couro curtido, papiro e outros materiais. Um deles era a argila, no formato de tablete de barro. A argila macia e úmida, ela era moldada em forma de tabletes retangulares e com o barro ainda molhado, úmido, com um estilete em forma de cunha, eles pressionavam o barro, deixando nele traços em forma de cunha. Após isso, esses tabletes eram levados ao sol ou ao forno para secagem. Este foi um método bem popular na Mesopotâmia por mais ou menos 1500 anos. Mas também era usado na Palestina, sobretudo entre os 14º e 15º século antes de Cristo. Eles encontraram milhares de tabuinhas cuneiformes na região de Shamhan e em Al-Marna, indicando que o sistema era bem divulgado em regiões da Palestina também. Não há nenhum conhecimento de que qualquer texto bíblico tenha sido escrito em tabletes de barro. Se o fora, nós não conhecemos, não existe nenhum conhecimento na crítica textual, nos estudos da transmissão do texto bíblico, de que em algum momento textos da Bíblia ou seções da Bíblia tenham sido escritas em argila, em pedaços de barro, né? Outro tipo de material muito comum para se escrever no mundo antigo eram as tabuinhas de madeira. Eram usadas para notas ocasionais. A madeira era coberta com uma cera e a escrita era feita com um estilete. Esse tipo de forma de escrever era muito usada nos tempos antigos. Há nas Escrituras várias referências a este material de escrita. Isso aparece lá em Ezequiel 37, 16 e 17, onde o profeta recebe ordem de Deus para que tomasse um pedaço de madeira e escrevesse nele. Aparece esse texto dizendo: o Senhor falou outra vez comigo, disse ele, homem mortal, pegue uma tabuinha e escreva nela o seguinte: o reino de Judá, incluindo as pessoas do reino de Israel que moram nele. Depois pegue outra tabuinha e escreva: o reino de Israel, representado pela tribo de Efraim e incluindo todos os outros israelitas que moram nele. Então segure as duas tabuinhas juntas na sua mão, de modo que pareçam uma única só, ou uma peça só, melhor dizendo. Aqui a gente observa
Deus dando uma instrução ao profeta para escrever uma orientação, transmitir uma mensagem ao seu povo, o povo de Israel. E a gente também observa que havia um costume de unir em vários ou entre si vários desses pedaços de madeira, ligando-os uns aos outros como se fosse com dobradiças de couro. Por isso que Deus manda ele pegar as duas peças de madeira e unir as duas para formar das duas uma só. Outros textos onde aparecem referências a escritas na Bíblia em tabuinhas de madeira está em Isaías 8:1. Lembra de Abacuque, capítulo 2, verso 2, onde Deus manda a Abacuque escrever a visão, a profecia que Deus lhe havia dado em tábuas bem grandes para que até que uma pessoa que passasse por ali correndo pudesse ler? Pois é uma referência a esse sistema muito comum de escrever no mundo antigo em tabuinhas de madeira. Livro de Lucas, capítulo 1, 63 e Isaías, capítulo 30, verso 8 são outras referências a esse tipo de escrita que aparece na Bíblia. Também não se conhece nenhuma porção do texto bíblico que tenha sido preservada em tabuinhas de madeira. Pelo menos nós não conhecemos. Outro material para escrever, muito interessante, são os óstracos. O que significa óstracos? A palavra é de origem grega e significa pedaços de louça partida, sobre as quais os antigos também escreviam para relatarem informações, mandar recados, mensagens, etc. Sobre óstracos, as palavras eram escritas por meio de uma pena de caniço e tinta comum. São famosos os óstracos de Samaria, do tempo da dinastia de Onri, em Israel, cerca de 860 a.C., e as cartas de Laquis do ano 587, 586, exatamente naquela ocasião em que Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou o restante do povo para o cativeiro babilônico. Mas também não há nenhum registro de que tenha texto bíblico sido preservados em óstracos, né? Não existe, nós não conhecemos. Outro material muito usado para escrever no tempo bíblico era a pedra. A pedra era usada normalmente para grandes monumentos, inscrições monumentais. Isso por causa da sua durabilidade. Você consegue se lembrar? Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Ele mesmo escreveu. Existem alguns documentos antigos muito importantes que foram preservados porque foram escritos em pedra. Um exemplo disso é o Código de Hammurabi, né? Essas pedras usadas aí, essa foto aqui é da Pedra de Roseta, e ela era uma espécie de um documento histórico muito interessante, escrito em 3 línguas. Então os 10 mandamentos, que também foram escritos em tábuas de pedra, Deus mesmo escreveu, nem permitiu que Moisés escrevesse. Moisés escreveu as orientações de Deus em livro, mas a lei Deus mesmo escreveu em pedra, porque o objetivo de Deus era para que isto fosse preservado. Então, como eu dizia, o Código de Hammurabi, ele é um documento muito interessante, escrito em pedra, que foi preservado justamente porque tinha sido escrito em pedra. Quem foi Hammurabi? Hammurabi, ele foi um rei que viveu, um rei da região de Babilônia, viveu aí por volta de 1792, 1750 a.C., né? E este rei ele é identificado pelos assiriólogos com um rei que aparece lá em Gênesis, no capítulo 14, Amrafel, da época de Abraão. Esse rei perseguiu Ló e levou algumas pessoas ali da região onde Ló morava para o cativeiro, e Abraão foi lá e libertou esses indivíduos. Inclusive Ló e as pessoas com eles presas, né, que tinham sido capturadas. Este Hammurabi foi um dos maiores e mais célebres dos primitivos reis babilônicos. Seus escribas redigiram e codificaram as leis do seu reino, e estas foram gravadas em pedras,
e erigidas nas principais cidades do reino de Hammurabi na época. E uma dessas pedras, originalmente colocada em Babilônia, foi achada em 1902 nas ruínas de Suzã, por uma expedição francesa dirigida por Morgan. Dizem os estudiosos que essa pedra tenha sido levada para lá por um rei elamita que saqueara a cidade de Babilônia no 12º século a.C. Essa pedra, esse monumento onde está o código de Hammurabi, é um bloco de pedra muito bonito, polida, uma pedra polida, escura, uma pedra negra de diorito. Ela tem 2,60 metros de altura por 60 centímetros de largura e meio metro de espessura. Ela é um tanto oval na forma, belamente talhada nas 4 faces. Consta nessa pedra, umas 4.000 linhas, equivalendo à matéria de um volume médio da Bíblia. É a placa cuneiforme mais extensa que já se descobriu e representa Hammurabi recebendo as leis das mãos do Rei Sol. Ali há leis sobre o culto dos deuses dos templos, leis sobre a administração da justiça, impostos, salários, juros, empréstimos de dinheiro, disputas de propriedades, leis sobre o matrimônio, sociedade comercial, trabalho em obras públicas, isenção de impostos, construção de canais, a manutenção desses canais, regulamento de passageiros e serviços de transporte pelos canais e em caravanas, comércio internacional e muitos outros assuntos. Nesta pedra, neste código de leis deste rei Hammurabi, que foi contemporâneo de Abraão, temos uma espécie de um livro escrito em pedra. Não cópia, mas o próprio autógrafo, esse é original, feito nos dias de Abraão, que ainda existe hoje para testemunhar não só a favor de um sistema bem desenvolvido de jurisprudência, melhor dizendo, e de leis daquela época, mas ao fato de que nos dias de Abraão a capacidade literária do homem era muito grande, havia atingido um grau até de notado desenvolvimento. Às vezes nós temos uma percepção, uma impressão de que naquela época eles eram bem retrógrados, né? Não, eles eram desenvolvidos e havia um sistema de lei bem desenvolvida na época de Hammurabi, nos dias de Abraão, na região da Mesopotâmia, e aí está esse documento escrito em pedra para provar isso aí. No seu original, não cópia. Outro exemplo clássico é a pedra de Roseta, né? Um granito escuro de cerca de 1,30 m de altura, 80 centímetros de largura e 30 de espessura, onde tem 3 inscrições, uma em cima da outra. Uma inscrição em grego, outra em egípcio demótico e outra em egípcio hieróglifo. Esse era um documento da época de Ptolomeu V, Epifanes, feito em cerca de 196, cerca de 200 anos antes de Cristo, né? Nas 3 línguas usadas em todo o país para ser colocado aí em várias cidades. Interessante que esta pedra de Roseta foi através dela que se descobriu a chave, né, para a interpretação dos hieróglifos egípcios, justamente porque a inscrição que estava escrita nessas 3 línguas e uma delas era o hieróglifos, o documento era o mesmo, a informação era a mesma. E aí, através dessa pedra, dos estudos que realizaram, eles chegaram à chave para interpretar os hieróglifos egípcios, né? Uma outra coisa interessante, não existe conhecimento de que qualquer parte das escrituras sagradas tenha sido escrita em pedra, a não ser os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Então, veja que nós não temos conhecimento de que tenha havido qualquer parte da Bíblia ou seção transmitida por algum profeta, nem em tablete de barro, nem em tábuas de madeira e nem em pedra. Pedra, apenas a lei de Deus que foi escrita pelo próprio Senhor. Depois nós temos outro material
que os antigos usavam para escrever, que são os papiros, né? Este material é muito interessante porque ele foi o material mais popular e comum na antiguidade para se escrever. O seu uso começou lá no Egito, onde a fabricação era fácil e barata. E ele era produzido de uma planta, a planta de papiro, uma planta aquática, né? Uma espécie de junco da família das ciperáceas, com caule triangular, mais ou menos da grossura de um braço. Então eles processavam esse material. Essa planta atingia aí cerca de 2 a 4 metros de altura e crescia nas margens lodosas do lago de Hulek, na Fenícia, no Vale do Jordão e principalmente junto ao Nilo, no Egito, onde ele foi usado para produzir papiros, esse material de escrita, desde o 3º milênio antes de Cristo. Esta folha, ela era processada, cortada em tiras estreitas, depois elas eram postas em camadas transversais, umas sobre as outras, né? E a seguir elas eram marteladas com algum objeto de madeira especial e a substância glutinosa da medula dessa planta fazia com que essas camadas se colassem entre si. Depois ela era seca ao sol, a folha era alisada com um osso ou pedra e ficando assim pronta, até uma coisa mais ou menos não muito grossa, fina, para receber a escrita, né? O tamanho dessas páginas de papiro dependia da finalidade a que eram destinadas. Então, o tamanho médio de uma folha era de 18 a 25 centímetros, assim, né? Várias folhas, elas podiam ser coladas pelas bordas para formar um rolo que, em geral, não excedia 10 metros de comprimento. Este tamanho era suficiente para receber, por exemplo, o conteúdo do Evangelho de Mateus. O texto aparecia nestes rolos de papiro, em colunas de cerca de 7 centímetros de largura, assim, mais ou menos. E o intervalo entre estas colunas de mais ou menos 1,5 centímetro a 2 centímetros, permitindo assim um pequeno espaço para anotações ou correções. E eles faziam isso de cima para baixo. A margem era maior e maior ainda a margem deixada no começo do rolo, né? Porque nos rolos destinados ao uso frequente, eles colocavam nessas extremidades um bastão roliço, cujas pontas se sobressaíam para os dois lados, de cima e de baixo, dando assim a possibilidade da pessoa enrolar, ok? Então estas folhas de papiro, elas eram coladas uma na outra, dando aí mais ou menos uns 10 metros de comprimento, e eles escreviam assim, em colunas de mais ou menos 7 centímetros, deixando um espaço entre essas colunas, e a pessoa tinha aqui 2 rolos nas laterais, e a pessoa ia manuseando assim, né? Abrindo e enrolando ao mesmo tempo, abrindo para ler e ao terminar de ler ele ia enrolando e o rolo era assim trabalhado dessa forma. Como regra, só se escrevia sobre um lado, exatamente do lado em que as fibras do papiro eram horizontais, lado esse que ficava sendo a parte inferior do rolo. Mas em caso de emergência ou de pobreza, eles podiam usar os 2 lados. Às vezes um documento muito extenso, né, que eles usavam um rolo desse de papiro para escrever, e o conteúdo não era, o tamanho não era suficiente para todo o conteúdo, eles podiam escrever do verso do outro lado, né? A tinta com que eles escreviam era preparada com fuligem, goma e água. E o instrumento de escrita era uma pequena cana de mais ou menos 15 a 40 centímetros de comprimento, que procedia de uma planta produzida também no Egito na mesma ocasião. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 36 e no verso 18, fala inclusive dessa tinta aqui, e isso é interessante. Jeremias 36, 18, a Bíblia diz assim: Jeremias ditou palavra por palavra, e eu escrevi tudo com tinta neste rolo, respondeu Baruque.
Então Baruque, falando da sua experiência de escrever o livro que tinha sido ditado pelo profeta Jeremias, ele diz que ele escreveu nesse rolo, nesse livro de papiro, usando uma tinta. Benson, no livro Introdução ao Antigo Testamento, na página 55, ele diz que parece que na antiguidade a tinta era uma espécie também ferrosa, ou de várias combinações que podiam ser feitas de carvão, vitríolo, que era sulfato de cobre, resina de carvalho e goma. O primeiro uso do papiro no Egito é confirmado por uma pequena estátua de um escriba segurando um rolo de papiro que vem da terceira dinastia do Velho Império, cerca de 2675 a.C. Vamos arredondar, aproximar essa data, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Mas os mais antigos fragmentos de papiro que se conhece, em branco, pertencem à primeira dinastia, 1850. Então, um pouquinho mais atrás. E nós poderíamos dizer cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Porém, o escrito em papiro mais antigo que possuímos pertence à quinta dinastia, cerca de 2.400 anos antes de Cristo. Então, um papiro desse hoje tem quase 5.000 anos, 4.000 e poucos anos, Portanto, o papiro foi usado no Egito durante o Império Antigo, Médio e Novo. E o Egito exportava papiro para outras nações, através do porto de Gebal, na Fenícia, também chamado pelos gregos de Biblos. Quando o Egito queria punir um país, ele proibia a exportação de papiro para aquela nação. Eles faziam uma espécie de boicote, o que é muito comum também, às vezes, entre nações fortes, para subjugar nações fracas até hoje. Então, quando eles queriam imprimir uma disciplina qualquer aí a um determinado país do mundo da época, eles proibiam a exportação de papiro para aquele país. Também foi muito popular durante o domínio da Grécia, Eles adotaram o uso do papiro no 5º século antes de Cristo. E também o papiro foi muito popular e muito comum no período do domínio de Roma, que também adotaram o papiro no 3º século antes de Cristo, até a invasão dos árabes, lá em cerca de 641 depois de Cristo. Na Mesopotâmia, o uso do papiro é provado pelo achado de vários fragmentos escritos no 3º século antes de Cristo. Mas foi no Egito seu período de maior uso. Foi ali usado durante mais ou menos de 3 a 4.000 anos. Como os estudiosos não conseguem precisar bem, eles colocam de 3 a 4.000 anos. Na Palestina, nossa prova mais antiga de que ali ele também era usado vem do 6º século antes de Cristo, na forma de um selo de barro descoberto em Laquis. O selo originalmente estava ligado a um rolo de papiro. E também na segunda caverna do Wadi Murabá, lá dos manuscritos do Mar Morto, essa caverna revelou um rolo de papiro escrito no início do 6º século antes de Cristo. Então ele era muito difundido na Palestina também. Como Moisés, o autor dos primeiros livros da Bíblia, recebera sua educação no Egito e escrevera nas proximidades do Egito, é provável, é possível que os primeiros livros da Bíblia também tenham sido escritos em rolos de papiro. Os rolos de papiro tornaram-se mais conhecidos pelos termos biblos ou biblion, de onde derivam os termos Bíblia, bibliografia, por exemplo, etc. Sendo também que biblos ou biblós designavam a medula do papiro, aquela parte central da planta que era trabalhada para fazer aí, processar as peças. Se uma obra compreendesse vários rolos, cada rolo era chamado de tomos, que significa pedaço cortado, parte, porção. Em latim, esses rolos foram chamados de volumen, do verbo volvere, que significa
enrolar. Aí está então o uso dos papiros, que se tornou muito popular no mundo antigo, certo? E foi assim usado vastamente no Egito, ali no mundo grego, no domínio dos gregos, no mundo romano, na Palestina. É uma forma muito comum de se escrever. E diferentemente dos outros tipos de material, né, que não aparece nenhum documento bíblico, nenhuma parte da Bíblia, como tabletes de barro ou mesmo em pedra, a não ser os 10 mandamentos e tabuinhas de madeira, nos papiros existe uma quantidade significativa de manuscritos, de fragmentos de manuscritos da Bíblia Sagrada que foram escritas nesse tipo de material, o papiro. Outro tipo de material era o couro, também chamado de pergaminhos. A pele dos animais, ela fora usada como material para escrita já em épocas muito remotas, como no período da quarta dinastia do Egito, lá por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Paralela, usava-se também peles de animais para escrever, paralelamente ao uso popular do papiro. Essa pele era curtida e preparada para escrever de um só lado. O couro era mais fácil de ser manejado do que o papiro, mas ele estragava-se mais rapidamente, estragava-se mais depressa. Daí a popularidade dos papiros ao uso do couro. Quando eles davam um tratamento especial à pele dos animais para prepará-las para receber a escrita, este material era chamado de pergaminho. Após curtir esse couro, o pergaminho então era encharcado, a pele era encharcada em água e cal, eles raspavam os pelos de um lado, a carne do outro, eles estendiam esse couro em uma armação para que ali ele pudesse secar, e depois eles alisavam esse couro com gesso, com pedras pomes, né? E eles produziam assim um material muito fino de couro, capaz inclusive de receber a escrita de ambos os lados. As peles de carneiro, por exemplo, de bezerro e de outros animais que eram muito usados para pergaminho, eles davam um material muito fino, muito bonito, né? E também eles preparavam com esse material com a pele de bezerros novos. Ficava um material ainda mais fino, mais polido. A este material que recebia esse tratamento especial para se escrever nele, eles davam o nome de pergaminho. Embora haja uma outra razão que nós vamos ver daqui a pouco. Essa pele preparada assim especialmente, que recebia o nome de pergaminho, ela também recebia o nome de velino, certo? Mas esse mesmo nome velino passou a ser usado para outras espécies de pele quando elas eram preparadas com cuidado especial para receber a escrita. Porque a principal característica do velino é a sua semitransparência e a beleza de seu polimento. Esse é um material muito rico, isso aí, né? A invenção do pergaminho, no entanto, ela é atribuída a Eumene II, um camarada que viveu aí de 197 a 159 a.C. Ele desejava fundar uma biblioteca que se revalidasse com a famosa biblioteca de Alexandria, lá na região de Pérgamo. Como o projeto não agradasse ao Ptolomeu do Egito, provavelmente Epifania, na época de 205 a 182 mais ou menos, a exportação de papiro para Pérgamo, diz a história que foi prontamente embargada, o que fez com que Eúmenes acabasse desenvolvendo o processo de preparo do pergaminho, cuja exportação tornou muito famosa, essa que logo depois se tornou a capital da província romana da Ásia, a cidade de Pérgamo. No entanto, desde 1968, cresce em aceitação a tese de Richard R. Johnson, segundo a qual as autoridades de Pérgamo recorreriam ao pergaminho quando o fornecimento de papiro egípcio for interrompida durante as invasões do Egito por Antíoco Epifânio, lá entre 170 e 168 a.C. Isso aconteceu na mesma época
em que os sábios de Pérgamo introduziram um novo material em Roma, onde a escassez de papiro também era intensamente sentida. Viu que interessante? Houve uma necessidade que surgiu aí pela falta de material, o papiro, e eles acabaram optando, desenvolvendo e tornando popular o uso do pergaminho. O nome pergaminho vem do lugar de sua origem, cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, onde ali ele foi chamado de pergaminho. Então, se a história está muito correta ou não, se foi com Êumenes, se foi por causa do problema lá da falta de papiro, por causa da invasão de Antíoco Epifânio no Egito, eu creio que não faz muita diferença. O importante é que as necessidades fizeram com que na região de Pérgamo, na cidade de Pérgamo, eles passassem a preparar o couro para que pudesse receber a escrita, e dali ele se popularizou no mundo da época. Inicialmente bem lentamente, bem devagar, concorrendo bastante com o uso dos papiros, que era um material bem popular, mas que foi ganhando espaço na preferência das pessoas, sobretudo dos eruditos, das pessoas de posse, das pessoas ricas, o uso do pergaminho para escrever. Outra coisa interessante que aparece aqui, o pergaminho, por ser lá no começo, na ocasião, um produto de custo muito elevado, ele só superou ou suplantou o papiro no quarto século da era cristã, mantendo a sua predominância, então, até o fim da Idade Média, quando o couro, os pergaminhos, eles foram então suplantados pelo uso do papel. A escrita sobre o pergaminho era feita com penas de bronze ou de cobre, né? Bronze ou cobre é a mesma coisa. Também eles usavam os remígios, as penas de ganso, né? Que depois chegaram a receber uma penazinha metálica na ponta. E a tinta que eles usavam era uma combinação de substâncias vegetais ou minerais, e podia ser também de várias cores, incluindo inclusive a dourada e a prateada. Porém, as mais usadas eram a preta ou a cor vermelha. As linhas eram feitas com estiletes. E além das horizontais, havia também algumas linhas verticais, que demarcavam as margens, né? As colunas onde os textos deveriam ser escritos. A escrita, porém, não era feita em cima da linha como nós fazemos hoje. Mas os escribas antigos, eles escreviam normalmente abaixo da linha, certo? Eles faziam com que as letras ficassem penduradas, certo? Em cima, embaixo aí dessas linhas que eles faziam nos pergaminhos. Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13, ele fala dos manuscritos, né? Traga aí os pergaminhos quando você vier, traga os pergaminhos que eu acabei deixando por aí. Então, o pergaminho, uma forma de escrever em couro, ele é muito antiga essa forma, vem lá do Egito, e durante muitos anos ele concorreu com o papiro, mas só o suplantou no quarto século depois de Cristo. Ele começou a se tornar popular na região da cidade de Pérgamo, né? E dali ele acabou dominando o mundo civilizado da época. Mas por ser muito caro no começo, material que não era acessível a todas as pessoas, ele demorou para suplantar o papiro. Mas quando ele suplantou, ele permaneceu aí até o advento do papel. Outra forma de se escrever no mundo antigo e que é muito importante para o estudo do texto bíblico, para a crítica textual, é o palimpsesto. O que é o palimpsesto? É um manuscrito, normalmente que tinha sido escrito em pergaminho, em couro, né? Cuja escrita original foi raspada e uma nova escrita foi feita em cima do couro desse pergaminho. Como ele era muito caro, às vezes as pessoas faziam isso para aproveitar o material. Então eles pegavam um pergaminho que já tinha sido usado, que havia perdido o interesse nele ou por alguma razão, eles raspavam a escrita antiga e escreviam de novo em cima.
né? E para a crítica textual, o texto raspado, o texto que está embaixo do texto que foi colocado em cima, ele é muito mais valioso do que o texto que está em cima, por ser mais antigo. Eles têm usado determinados recursos da tecnologia moderna para restaurar essa escrita original. O processo básico consiste em iluminar o pergaminho com raios ultravioletas, pelo que aí ele se torna fluorescente, né? Enquanto a escrita irradiada permanecendo ali um pouco mais escura. Para isso, porém, é necessário que no texto desse manuscrito, lá na tinta com a qual eles escreveram, eles tenham empregado tintas de origem ferruginosas, assim, sabe, de ferro, cujas partículas de ferro que penetraram no interior do pergaminho, eles acabaram ali permanecendo, ok? Então, com esses recursos da tecnologia, eles conseguem restaurar esse texto antigo. Com efeito, este é o caso de quase todos os palimpsestos de pergaminho onde se encontra texto bíblico. E isto é muito importante para a crítica textual. Apenas uma curiosidade aqui. Nesta época, justamente por causa do custo e do preço dos pergaminhos, também eles costumavam aproveitar o verso para escrever. Então escreviam por dentro e por fora desses rolos, né, de pergaminho. Se você for olhar lá em Apocalipse capítulo 5, verso 1, nós vamos encontrar um documento, um livro na mão de Deus o Pai, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Além desse aproveitamento do material, né? Porque ele era muito caro, então eles aproveitavam o verso para escrever. Havia uma outra razão. Quando eles precisavam ter um documento num único rolo, eles aproveitavam o verso para continuar escrevendo. Que para mim, na minha percepção, esta é a razão pela qual este livro, nas mãos de Deus o Pai, que para mim é um documento legal de posse dessa terra, um documento muito importante, por isso ele está selado com 7 selos, não com apenas um selo, como era costume na época, tenha sido escrito por dentro e por fora, para que as pessoas daquele momento histórico em que João escreveu o livro do Apocalipse pudessem entender a revelação, a mensagem que Deus queria lhes transmitir aí em Apocalipse capítulo 5. Outro material para escrita é o papel. O uso do pergaminho só diminuiu quando o papel, que já era conhecido na China desde o século VIII, começou a ser usado no Ocidente no século XIII da era cristã e suplanta o pergaminho no século XVI, exatamente no período em que Gutenberg inventou a imprensa de tipos móveis. Foi nesse momento, então, que o papel suplantou o uso generalizado dos pergaminhos. O uso de papel, então, para manuscritos bíblicos começou a substituir o velino e o pergaminho mais ou menos pelo 13º século depois de Cristo. O velino deixou de ser usado no 13º e o pergaminho no 15º século, exatamente com a invenção da imprensa de Gutenberg, da imprensa de tipos móveis. Foi a partir dali que eles começaram a usar o papel. Embora os primeiros livros, e foi justamente uma Bíblia que Gutenberg imprimiu na sua imprensa de tipos móveis, ele usou couro. Pergaminhos, só que no formato de folhas, que é exatamente a nossa próxima aula. O formato dos livros e os tipos de escrita que se usava nos pergaminhos bíblicos e que se usou neste período aí da transmissão, da história da transmissão do texto bíblico. Nessa aula, então, nós vimos os materiais que ao longo da história o ser humano usou para escrever. Desde os tabletes de barro, dos pedaços de madeira, da pedra
E nesses três elementos, nesses três tipos de materiais, nós não temos registros de que haja manuscritos bíblicos ou seções da Bíblia tenham sido escritas nesse tipo de material. Aí depois nós temos o papiro, que se tornou muito, muito popular. Há uma quantidade muito grande de manuscrito bíblico que foi escrito em papiro, né? Depois entrou os pergaminhos, que são couro de animais processados e trabalhados para receber a escrita. Quando ele era bem trabalhada, bem fininho, bem transparente até, né? Para pessoas muito ricas, ele recebia o nome de velino. Por ser muito caro, os pergaminhos, ele só superou os papiros aí por volta do 4º século da era cristã. Depois, por muitos anos, o pergaminho permaneceu aí em alta e finalmente ele foi suplantado pelo papel, lá no 16º século da era cristã, da nossa era, com a invenção dos tipos móveis, a imprensa de Gutenberg. A partir de então, o papel passou a ser usado como material para escrever, para a escrita. Esta foi a nossa aula e eu espero você, a gente se encontra no próximo tema, na próxima aula, onde nós vamos estudar sobre os formatos dos livros e os tipos de escrita que se usava nos manuscritos bíblicos. Eu penso que é um assunto muito interessante. A gente se encontra lá.